maternidade não é só parir uma criança, é pari-la com saúde. Que você quer ser mãe por 30, 40, 50 anos. Você quer que seu filho cresça, desenvolva e se lance na vida. A violência obstétrica consiste na apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais da saúde, em uma desumanização. Os principais casos são o impedimento do acesso ao acompanhante da gestante, intervenções desnecessárias, como cesariana ou episiotomia sem indicação clínica, abuso de medicalização, e tudo isso viola a autonomia da mulher. As gestantes que sofriam violência obstétrica antes ficavam em silêncio, agora buscam justiça. O biodireito é uma área jurídica que surgiu após os avanços biomédicos. Já o direito médico é um ramo interdisciplinar entre a medicina e o direito que estuda as normas jurídico-positivas atinentes à profissão médica. Esse diálogo entre o biodireito e o direito médico ocorre porque ambos têm um sentido humanista, fazendo um vínculo com a justiça. A medicina não é ciência exata. A medicina depende, muitas vezes, do próprio organismo do paciente. Então, na verdade, a medicina, quando se identifica imperícia do médico, quando o médico comete uma falha técnica no atendimento ao paciente, a imprudência, quando o médico cria uma situação de perigo para o paciente, e a negligência. A negligência, ela se traveste em várias formas de esquecimento. Então, na realidade, quando há, e o direito identifica, imperícia, imprudência ou negligência, intervém o Poder Judiciário para responsabilidade civil. Fazer com que aquele médico que agiu culposamente responda com uma compensação em dinheiro, uma compensação pecuniária, pelo dano que ele causou. Determina o Código Civil que desde a concepção os direitos do nascituro estão protegidos. E esses direitos do bebê, do nascituro, têm que ser compartilhados entre o médico e a gestante, em uma relação médica harmoniosa, que é que todos nós buscamos. Daí, com ampla informação, a gestante com esse acesso vai decidir qual a melhor via de parto, se cesárea ou parto normal. E, em algum conflito, cabe à gestante essa decisão. Até mesmo o Código de Ética Médico, em seu artigo 24, expõe que é vedado ao médico interferir na livre decisão da paciente, assim como exercer alguma autoridade para limitá-lo. Eu acho que durante o pré-natal, quando vai se criando essa confiança com o médico, obstetra ou pré-natalista, ela deve ter todas as duas dúvidas saneadas durante esse período. Ela tem a chance de tirar todas as dúvidas com o médico. Como escolher o parto? Muitas vezes é na hora que você sabe. Antecedentemente, se o neném for sentado, né, que é uma condição de indicação para isso, alguma tipo de malformação da pelve, sabe, que vão fazer que o parto seja predeterminantemente cesariana. Mãe diabética, quando não consegue controlar muito, o parto deve ser cesariano. Então, são vários fatores que durante o pré-natal você vai sabendo que vão ocorrendo e que você faz a decisão por eles. Nessa questão médica, o parto normal ele deve ser incentivado, porque afinal do seu próprio nome, por ser natural, vai reduzir a mortalidade e morbidade materno-infantil. O parto cesariano está cada vez mais compreendido que o cesariano a pedido não é algo bom a ser feito. Deve ser feito somente nas suas indicações. Atualmente, a literatura médica aponta que são somente 4 indicações clínicas que indicam a parto cesariana. Em todas as outras, é preferencial que seja feita o parto normal, o parto humanizado. Existe uma tendência mundial em aumento do número de cesarianas. Hoje a média em torno de 20% de cesarianas. E essa medicalização e instrumentalização do parto visa única e exclusivamente a segurança do neném, sabe? Ele tem que nascer o mais seguro possível. Então, é uma questão de segurança. Muitas vezes você não tem como proporcionar segurança para o neném por falta de monitorização e acompanhamento de pessoal adequado.
Então cabe ao médico sozinho fazer tudo isso. Muitas vezes ele opta pela cesariana. Nos países europeus, como Holanda, Suécia e Dinamarca, lá estão os maiores índices de parto normal. Isso evidencia uma melhor qualidade de atendimento e uma melhor questão socioeconômica. No Brasil, não está totalmente elucidado as causas de baixos índices de parto normal. Evidencia-se que o próprio Estado vinha estimulando o parto cesariano. Na década de 80, o parto cesariano era mais bem remunerado do que o parto normal. E outra questão é da esterilização cirúrgica. Muitas mulheres preferiam fazer cesariana para, em um único momento cirúrgico, a do parto, fazer também a laqueadura tubária. Aí, somente em 1996, surgiu a lei que veda que se faça a esterilização cirúrgica por meio de laqueadura durante o parto, exceto em alguns casos. A cesariana, a mim me parece, quer dizer, nessa minha observação, aqui, nos casos que vêm ao tribunal, há menos problemas de sequelas para a mãe ou para a criança, sobretudo para a criança, no parto cesáreo que no parto natural. Então, todas essas formas de apresentação, que não são aquelas apresentações do feto, uma apresentação pélvica, apresentação podálica, essas apresentações da criança está invertida, né? Está com os pés ali no canal do parto, ou sentada. Isso dificulta muito o parto. Então, por isso, né, em alguns casos, os médicos, por indicação terapêutica, indicação médica, eles aconselham a cesariana e não o parto vagínico, o parto por via baixa. O Ministério Público foi acionado pelo hospital local em face da informação de que uma gestante que estaria com uma gravidez de risco teria deixado o hospital, sendo que seria necessária uma intervenção médica imediata com a internação da paciente para que fossem adotados os procedimentos necessários para assegurar a vida da mesma e da criança, inclusive se fosse o caso cesariana. Desta forma, optou-se então por conduzir a gestante ao hospital para que ela então recebesse as informações necessárias sobre os efetivos riscos que estavam envolvidos na questão e pudesse então, com o devido consentimento, ser submetida ao procedimento médico recomendado para o caso dela. No caso, o Ministério Público referiu que, conforme os documentos acostados, prontuários médicos acostados com a inicial, que a gestação já teria ultrapassado 42 semanas. Essa mãe já teria passado por 2 cesarianas e sofrido um aborto. E a criança estava em posição podálica, ou seja, estava em pé, sentado dentro do útero. Esses fatores reunidos estariam oferecendo risco para a mãe e para a criança, razão pela qual houve essa condução, para que então ela fosse devidamente esclarecida desses riscos e os médicos pudessem adotar a conduta que seria a melhor para aquele caso concreto. No local foi conversado, né, a médica responsável pela situação conversou com o casal, né, com a presença da oficial de justiça, foi explicado o porquê a cesariana, nesse caso, era a opção mais adequada, né? Embora não deva ser a regra, era a opção mais adequada neste caso concreto. E a mãe acabou consentindo, o pai também, inclusive assinaram um termo de autorização, razão pela qual então foi feito o parto com a realização de cesariana, né? E sendo que foi tudo realizado de forma exitosa, né? A criança nasceu bem e a mãe também ficou bem de saúde, né? Esse caso foi um caso extremo, onde a gente não tinha outras decisões, outros precedentes para verificar qual seria a melhor opção. Era um caso difícil, mas a jurisprudência já vem há certo tempo referindo que não há direitos absolutos. Então, pode haver casos em que os direitos envolvidos estarão em conflito, né? E nesse caso, deve-se tentar conciliar esses interesses envolvidos, ou se isso não for possível,
verificar, no caso concreto, qual daqueles direitos deve preponderar. Neste caso, havia, por um lado, né, a necessidade de salvaguardar a vida e a saúde da mãe e do bebê, e, de outro lado, havia uma aparente resistência da mãe em acatar essa recomendação médica, porque ela gostaria de fazer parto normal. Só que o que se verificou é que essa vontade da mãe não estava sendo tomada com as informações necessárias, né? Ela não tinha todas as informações necessárias para tomar uma decisão de uma forma consciente, levando em conta todos os riscos envolvidos. Então, neste caso, entendeu-se que deveria preponderar o direito à vida e à integridade da mãe e da criança, apesar de, aparentemente, a mãe não concordar com esse procedimento. A episiotomia consiste numa incisão cirúrgica que é realizada no períneo com a finalidade de facilitar a expulsão do feto. A episiotomia tem duas formas de ser feita: mediana, que você faz entre a fúrcula vaginal e o ânus, e lateral, pode ser lateral direito ou lateral esquerda, que vai entre a fúrcula vaginal e até a lateral do ânus. As duas formas você orienta a laceração, que mesmo você fazendo epísio, o neném ainda pode lacerar mais do que você cortou. O motivo da episiotomia é diminuir o período expulsivo do neném. É o período de maior estresse que o neném passa, é na hora de sair mesmo, passar pelo períneo e a cabecinha vir para fora. É o maior período de estresse do neném. Para você minimizar este período, às vezes quando a mãe já está cansada, ela não aguenta fazer tanta força, ou o neném já tem uma cabeça maior. Hoje o peso do neném já são maiores do que antigamente, os nenéns já são muito mais bem nutridos. Então você, para minimizar esse tempo de expulsão, você faz a episiotomia, que pode diminuir esse período e facilitar a saída do neném. Quanto maior a resistência dos músculos genitais, maior a duração do período expulsivo. Então, nas faculdades médicas, tradicionalmente sempre se ensinou a episiotomia como uma forma de apressar o trabalho de parto, como apressar o período expulsivo. Só que pesquisas contemporâneas demonstram que a episiotomia de rotina causa uma mutilação à mulher. É uma verdadeira violação aos direitos humanos. Deve ser feita somente em casos específicos a episiotomia seletiva. Eu fui pro quartinho, né? No quarto lá, me colocaram no soro. Depois que veio a dor dando ali no soro, daí fui pra sala de parto. Entrei, ganhei ela normal, fui pro quarto. E horas depois a doutora apareceu, eu conversei com ela. Ela falou que estava tudo bem. Daí no segundo dia que eu vi, né, que tinha alguma coisa errada, porque rompeu os pontos, daí eu procurei ela. Daí chegando lá, daí os médicos me consultaram, eles falaram que era o intestino que tinha perfurado. Ela foi encaminhada para a Santa Casa pela médica que fez todo o seu acompanhamento de pré-natal. Não foi lhe dada nenhuma opção de escolha da forma de a realização do parto, ela foi simplesmente levada para uma sala de cirurgia e dentro desse procedimento cirúrgico ocorreu um erro médico, que houve uma ruptura do seu intestino, uma ruptura de aproximadamente 4 centímetros. Ela foi atendida como se nada tivesse ocorrido, liberada no dia seguinte do hospital e veio a ser acometida por uma forte hemorragia e por uma infecção generalizada na sua residência. Procurou novamente o hospital e o que chamou a grande atenção e que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento, não só o erro médico quanto, né, a lesão sofrida por ela no parto, mas também a ausência de encaminhamento para um atendimento especializado. Bom, diante de toda essa situação fática, daí depois ela entrou com uma ação contra o hospital, né, para reparação do dano moral e dano material também, porque ela ficou internada muito tempo, né, e o diagnóstico, depois quando ela voltou, a médica demorou a dar esse diagnóstico e já tinha elementos suficientes para fazer esse diagnóstico. Então, entendeu o tribunal que houve negligência da médica,
porque a episiotomia que foi feita nela, né, e essa questão da episiotomia, muitas vezes é feita no momento que a mulher, que a parturienta está com dor. Então se revela até assim uma violência obstétrica muitas vezes. Inclusive foi feita depois a transferência dela para o Hospital de Paranaguá, né, e ela ficou 44 dias na UTI, né, correndo risco de morte, inclusive. Então, diante de tudo isso, o tribunal entendeu que houve culpa da médica, né, por falta de informação, já naquela primeira consulta, que devia ter informado se a médica já receitou anti-inflamatório e antibiótico, porque o estado dela não era bom. A nossa maior preocupação agora é fazer com que a parte seja satisfação do valor que foi arbitrado na decisão do tribunal. Então, a nossa maior preocupação agora, na verdade, é fazer com que tenha efetivamente, essa decisão tenha efetividade e faça com que ela venha receber esses valores que foi arbitrados com a indenização. Esse processo assim, é um processo de confiança angariado durante o pré-natal. O ideal é que toda mulher tenha o seu pré-natalista, né, o seu obstetra, que vai acompanhá-la durante os 9 meses da gestação e finalizar no parto. Por isso é muito ruim a paciente chegar num pré-natal, num pronto atendimento, com o médico que nunca viu, para fazer o momento mais importante, culminante, que é a hora do parto. A proteção à maternidade consiste em todo esse arcabouço jurídico que visa proteger a mulher nesse momento que ela está em seu ventre com uma bênção, que é o seu filho. O que se pretende com essa proteção à maternidade é garantir o nascimento do feto com vida e satisfatoriamente. No estado de Pernambuco, está sendo dada prioridade à assistência materno-infantil, porque é uma área crítica. As maternidades estão superlotadas, a lei do acompanhante não está sendo cumprida e o índice de mortalidade é muito alto aqui para os parâmetros da Organização Mundial de Saúde. A lei do acompanhante, a lei 11.108, ela foi promulgada em agosto de 2005 e em 2006, um ano depois da lei, a gente criou uma campanha que visava divulgar essa lei, porque ela era pouco conhecida depois de um ano, né, desse lançamento, e também estimular aqui a participação dos pais como acompanhante. A presença de um acompanhante no momento pré-parto, durante o trabalho de parto, também no pós-parto, é um direito da gestante, da criança, e é um fator que acaba diminuindo os riscos de ocorrência de violência obstétrica e de qualquer intercorrência mais grave durante o parto. Além de ser também um direito da criança, que vai estar ali nascendo num ambiente em que há pessoas da família. Por outro lado, também a presença do acompanhante, ela acaba diminuindo intervenções desnecessárias, a ocorrência de práticas que são hoje vedadas pela Organização Mundial de Saúde ou não recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. A gente vem acompanhando, né, esse processo de implementação da lei desde 2006. Então a gente começou a fazer o que a gente chama de blitz nas maternidades, públicas especialmente, daqui da região metropolitana. Visitar as maternidades sem avisar antes e procurar saber com algum profissional de saúde responsável pela maternidade como é que estava a situação da implementação da lei. Então a gente tinha um questionário e fazia as perguntas e os nossos achados eram sempre, todos os anos, que a lei não estava sendo cumprida. Não estava sendo cumprida, então a gente fez essas blitz mais de uma vez ao longo dos últimos anos e sempre o mesmo resultado, que é a não implementação plena da lei do acompanhante nas maternidades, especialmente públicas aqui da região metropolitana de Recife. Diante disso, a gente, depois de passar alguns anos divulgando a lei, né, fazendo essas blitz, a gente achou que era necessário dar um passo à frente. Então, a forma que a gente encontrou de fazer isso, de tentar viabilizar isso, foi a denúncia pública coletiva, né, que a gente realizou no ano passado. Então, foi mais uma ação que a gente fez dentro dessa campanha, em parceria com outras organizações, outros grupos, para que o Ministério Público, com essa denúncia concreta,
pudesse agir exigindo providências das maternidades para o cumprimento da lei. E aí, a depender de cada situação, vai haver uma justificativa diferente. O que chega para nós é duas situações mais relevantes. A primeira é a alegação da maternidade de que não há uma estrutura física adequada para acomodar um acompanhante. Por quê? Especialmente no serviço público, mas no privado também existem enfermarias coletivas, especialmente no pré-parto e no pós-parto, as mulheres ficam em enfermarias coletivas, não são leitos individualizados. E é alegado pela maternidade que um homem ali, né, estaria infringindo a privacidade das outras parturientes que não a sua esposa, né, de sua companheira. Durante o parto, que é numa sala individualizada, né, na sala de parto, seja cesariano, seja parto natural, normal, o grande empecilho é o profissional de saúde, né? Vários profissionais de saúde vão alegar várias coisas para simplesmente proibir. E aí, nesse momento, o que vale mesmo é o poder médico, que vai dizer, eu daqui para dentro, quem manda sou eu, quem decide sou eu e não tenho o que fazer. Então, esses médicos e médicas vão dizer que o acompanhante vai atrapalhar, que ele não vai saber o que fazer, que é mais uma pessoa para se preocupar. Na realidade, algumas vezes o que nós observamos durante os procedimentos é que, tirando a questão da superlotação, às vezes a maternidade não está com uma quantidade muito grande de gestantes e, na realidade, faz parte da própria cultura de que a acompanhante seja do sexo feminino e não do sexo masculino. E isso é uma coisa que também tem que ser quebrada e todos os profissionais de saúde envolvidos naquele momento e os gestores ter o entendimento de que é o acompanhante escolhido pela gestante e ela tem direito a essa escolha sem nenhum tipo de restrição, livremente, a escolha tem que ser livre. A gente teve uma audiência pública, outra, né, em 2011, onde estavam presentes o Ministério Público de Pernambuco, representantes das maternidades que a gente tinha feito, né, a pesquisa, a blitz que a gente chama nas maternidades para verificar o cumprimento, e também representantes da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, no caso de Recife e Pernambuco. E o Ministério Público, junto com a gente, colocou várias recomendações para que a lei devesse ser cumprida. O que é que tinha que ser feito? Desde providenciar divisórias para as enfermarias que são coletivas, fazer formação com os profissionais de saúde sobre a lei do acompanhante, a importância do acompanhante, informar as grávidas, né, quem está no pré-natal, sobre o seu direito e tudo mais. No atendimento em obstetrícia, nós temos aí uma situação peculiar. Só que não podemos esquecer, torno a frisar, que a medicina caracteriza uma obrigação de meio, ou não de resultado. Quer dizer, o médico ele tem que envidar seus melhores esforços, usar todos os seus conhecimentos científicos contemporâneos, quer dizer, não pode ser alguma coisa ultrapassada. Tem que se desvelar para cuidar do paciente, ele tem essa obrigação suprema de cuidar do paciente, não de curar em 100% dos casos. Então, se o resultado, às vezes, é ruim, mas não dependeu da atividade médica, porque ele exerceu sua atividade com absoluta isenção, com absoluta correção, sem qualquer eiva aí de mau procedimento, aí ele não poderá ser responsabilizado. Os direitos fundamentais são os inerentes ao ser humano, quando positivados pelo Estado. E na relação médico-paciente, se entende eles como de eficácia horizontal. Se a gestante é do SUS, ela deve buscar o Disque Saúde para que o Ministério da Saúde acompanhe essa demanda. Se ela é beneficiária de um plano de saúde, ela deve fazer uma reclamação, anotar esse protocolo de atendimento para futura reclamação junto à ANS, que pode inclusive multar a operadora. É relevante que ela solicite toda a cópia do seu prontuário médico, caso seja necessário, até uma denunciação ao Ministério Público, que irá investigar por meio de inquérito civil. É importante verificar que as denúncias sejam apuradas, julgadas, como forma de coibir essa reiteração de práticas ilícitas. Nós temos, nos dias atuais, uma profunda preocupação com a dignidade do ser humano. Então,
sempre que há um ser humano fragilizado pela doença, ele requer uma proteção também do direito. Então, nessa proporção, medicina e direito são ciências próximas, porque ambas, o direito lida com a fragilidade do ser humano, seu patrimônio ameaçado, sua liberdade, ou o ser humano enquanto vítima de um agressor, e aí por diante. A medicina, ela trata do ser humano fragilizado pela doença, que requer a intervenção médica para que ele restaure plenamente a sua dignidade. Hoje, assim, fala muito em natural, parto natural. Nós estamos completamente fora do natural. Desde quando você nasce, já toma vacina, você toma um anticoncepcional, você controla a sua menstruação, você não quer menstruar, você tem uma série de artefatos para controlar e deixar a natureza sob o seu controle. E de repente ela quer controlar o parto, que é a expressão máxima da natureza. A mulher aceita os riscos da natureza, de perda fetal, de morte, faz parte da natureza. Ela aceitaria o risco de perder o neném? Porque tem um momento na hora do parto que o neném está literalmente na mão de Deus. Se você nem faz cesariana, nem consegue fazer um forceps. Então, nesse momento, a natureza que comanda o espetáculo. E ela está sujeita, ela aceita esse risco. Então, isso tudo é levado em consideração pelo médico, na hora que ele vai tomar esta decisão, qual tipo de parto. Então, qual que é o natural? Você toma vitamina durante a gravidez, você faz controle, você faz ultrassom, você tem medidas, você tem muito mais acesso a informações do feto intraútero do que tinha antigamente. Então essas decisões você vai descartá-las e deixar que a natureza siga seu curso, independente dos dados que você já tem? Acho que isso ninguém faria hoje.